1h16, a gente volta a falar sobre o deslizamento que destruiu um casarão histórico em Ouro Preto. Segundo a Defesa Civil Municipal, ninguém ficou ferido, porque a área tinha sido esvaziada pelos bombeiros minutos antes. Para trazer mais informações sobre esse assunto, está na linha conosco ao vivo o prefeito da cidade de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo. Obrigada pela atenção com a Band News. Boa tarde, prefeito, como vai? Boa tarde, nós estamos aqui enfrentando essa situação excepcional, num período chuvoso, muito intenso. Há 40 anos Ouro Preto não recebia tanta chuva assim. E é claro que com o terreno encharcado, o solo começa a se mover e acontecem deslizamentos. Nós tivemos algumas ocorrências na cidade e nos distritos, nas rodovias que ligam Ouro Preto, tivemos problemas em Itabirito, em Mariana, em Ouro Branco, mas felizmente vamos enfrentando tudo aí na medida de que há mobilização das prefeituras e contamos também com o apoio do governo do estado e do governo federal que tem que intervir nas rodovias estaduais e federais atingidas. No caso da cidade, tivemos hoje esse doloroso acidente. Uma parte do Morro da Forca, na encosta sul, desabou sobre o casarão do senador Alfredo Baeta, esse 1906, a primeira construção em estilo colonial de Ouro Preto. E ao lado havia uma construção mais recente, até embargada, onde funcionou um comércio, e os dois imóveis estavam interditados pela prefeitura desde 2010, porque podia-se avaliar muito bem, e Ouro Preto é uma cidade de geólogos, com a nossa famosa histórica Escola de Minas, nós avaliávamos que havia esse risco de desabamento. E a Defesa Civil interditou a área ontem, e como havia pedestres que estavam insistindo em passar por ali, tanto a guarda quanto os bombeiros compareceram hoje de manhã e às 10h30, sem ter ninguém no local, felizmente, houve esse desabamento. Nós estamos agora cuidando da remoção do material para ver como é que vamos sustentar o restante da encosta, porque você tira o material que caiu, que deslizou, e é claro que aí vem mais ainda. Então, os geólogos estão orientando como deve ser feito corretamente esse serviço para nós desobstruirmos uma área vital em Ouro Preto, que é a Praça da Estação Ferroviária, ao lado do Centro de Convenções. É uma área de intensa circulação, tanto de pedestres, num eixo central da cidade. Não tivemos vítima, graças a Deus, nenhuma pessoa foi atingida, e estamos tomando todas essas providências para o restabelecimento da normalidade no centro da cidade. Estamos sem energia, porque 3 postes caíram, houve uma interrupção no fornecimento de energia pela CEMIG, e já está cuidando também de estabelecer provisoriamente uma ligação que possa alimentar o centro da cidade. Prefeito, Ivan Brandão aqui, a gente há pouco entrevistou um especialista em gerenciamento de risco e sempre que existem casos como esse, essa é a primeira, é um questionamento que vem à tona, né, em relação a planos de contingência, enfim, para poder se antever esses problemas, né? O senhor falou que é uma cidade de geólogos, acredito que todo mundo então saiba exatamente quais são os pontos mais críticos ali da cidade. Falta comunicação com esferas ou com as outras esferas, né, governo estadual, governo federal, para que esses planos possam ser colocados em prática. E te pergunto se é porque a gente vê também a Defesa Civil de Minas falando em possibilidade de outros desastres, ainda que a chuva tenha dado uma diminuída, né? Se Ouro Preto, por exemplo, tem outros pontos também que demandam aí em relação a esses deslizamentos. Em primeiro lugar, Ouro Preto é uma cidade que foi construída num cânion, entre duas grandes serras colossais, a Serra de Ouro Preto e a Serra do Itapolomi. A capital mudou-se daqui para Belo Horizonte em 1897, porque a cidade oferecia riscos à expansão urbana. Então, todo mundo sabe que existe esse risco em Ouro Preto. Os nossos geólogos também, tanto que fizeram uma carta geológica. Ouro Preto é uma das poucas cidades do Brasil que tem todo o território urbano descrito geologicamente. Então, nós sabemos quais são as áreas de risco. No entanto, há variações nos trabalhos da Prefeitura e do IPHAN. Há um momento de maior permissibilidade, então constrói em áreas inadequadas, construções que não são aprovadas, irregulares, falta fiscalização.
Todos esses problemas se acumulam. Nós sabemos que o crescimento urbano se dá no Brasil, em todas as 5.600 cidades brasileiras, de uma maneira muito desorganizada. É raro a cidade que tenha o controle do crescimento urbano. Existem, mas são raras. E em Ouro Preto sempre há que a cidade perde o controle e tem um crescimento inadequado, ocupando áreas que vão sofrer bastante no período chuvoso. Nós encontramos agora na Prefeitura, eu assumi o ano passado, encontramos na Prefeitura um programa de contenção de encostas, do PAC das Encostas. Esse programa foi autorizado pela presidente Dilma em 2012, 35 milhões de reais que ficaram depositados na Caixa Econômica Federal, para serem licitados pelo governo do Estado. A Prefeitura, então, agora a nossa gestão, acionou a Caixa para reabilitar esse programa. O recurso, felizmente, não se perdeu e pedimos ao governo do Estado também para executar o programa, de maneira que nós esperamos esse ano de 2022 que ele seja tornado realidade, embora sejamos hoje atropelados por esse desastre que suprimiu o solar do senador Alfredo Baeta e mostra como Ouro Preto está vulnerável e precisa realmente de ações efetivas, de mais recurso do governo do Estado e do governo federal. O IPHAN está com o seu orçamento quase todo anulado, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É importante que tenha condições de liberar recursos, sim, para investimentos em uma cidade como Ouro Preto, que representa o país no concerto internacional das cidades e dos bens do patrimônio cultural do mundo. Pois é, o senhor citou aí a questão da cidade receber muitos turistas, né? Ouro Preto, que é bastante conhecida justamente pela arquitetura, costuma receber muitos turistas, mas recentemente tem essa recomendação para que as pessoas evitem a cidade por causa de fortes chuvas. De que forma o turismo vem sendo impactado por causa não só da pandemia, né, recente, no Brasil, ou todo mundo, o turismo impactado por conta dessa pandemia, mas também por causa das fortes chuvas? Isso traz reflexos e hoje também com esse deslizamento, qual a avaliação que o senhor faz em relação aos impactos e prejuízos para o setor do turismo na cidade, que é bastante importante para a movimentação da economia local, né, prefeito? O turismo é muito significativo, ele é uma grande alavanca na criação de empregos e geração de renda. É fundamental que haja o turismo, porque são milhares de pessoas empregadas em função da atividade turística. O turismo veio num novo lance, agora crescendo e evoluindo muito positivamente nessa fase final, derradeira aí da pandemia, que também está tendo um surto novo, agora talvez em função das festas de fim de ano. Mas nós esperamos que o turismo não seja prejudicado. Hoje mesmo, Ouro Preto tem recebido turistas, apesar das limitações nas rodovias que estão aí prejudicadas, temos recebido fluxos turísticos e isso é fundamental para nós. Eu acho que as pessoas vêm, elas querem conhecer Ouro Preto e a cidade apresenta riscos em áreas, mas o grande circuito do corpo histórico de Ouro Preto Central, ele não está afetado e continua aberto à visitação de gente de toda parte do Brasil e do mundo. Muito bem, tomara que fique tudo bem, viu, prefeito? Obrigado aqui pelo tempo de entrevista, pela atenção com o nosso ouvinte. Diga. Nós temos que ter pensamento positivo e enfrentar os problemas, eles estão aí para serem equacionados, enfrentados e resolvidos. É isso. Ângelo Osvaldo, prefeito de Ouro Preto, conversou conosco aqui no Band News no meio do dia. Obrigado, viu, prefeito? Obrigado a vocês.